alguém apresenta a Jesus essa pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele não respondeu essa pergunta. E ao longo da tradição da igreja, houve vários teólogos que pretenderam respondê-la. Há, por exemplo, um tratado de São Leonardo de Porto Maurício, chamado Do Pequeno Número dos que se Salvam, que é impressionante. Alguns tentaram contestá-lo, por exemplo, dizendo que se o número de quem se perde é maior do que o número de quem se salva, logo Deus perdeu e o diabo ganhou. E a resposta que os teólogos deram, pelo menos os da escola dominicana, que foram os que eu mais estudei, é a de que não, porque entre o número dos que se salvam se contam também os anjos, cujos 2/3 está glorificado no céu. Portanto, entre anjos e homens, Deus prevalece sobejamente. Ora, existe uma doutrina nefasta que é ensinada em muitos lugares, que é a doutrina do universalismo, que diz: Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém vai se condenar. Isso não está nas Escrituras. Porque se fosse assim, o que Jesus diria é o seguinte: fazei todo esforço possível, ou não façais esforço algum, para entrar pela porta larga, porque larga é a porta do reino dos céus. Mas ele não diz isso. Ele diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O universalismo é uma heresia. Não é verdade que todos vão se salvar. Isso seria um ultraje aos mártires que deram sua vida por causa de Cristo, às virgens que morreram pela fidelidade à sua pureza, aos confessores da fé que perderam seus membros para não prevaricarem contra a fé, às santas viúvas que conservaram a fidelidade da sua viuvez até o fim de suas vidas consagradas a Deus, a todos os santos. E acerca disso, eu me lembro de uma vez ter ouvido ou melhor, lido a pregação de um famoso pregador protestante, batista, dizendo que como é que uma pessoa que não suportava 1 hora de louvores a Deus na terra vai suportar a eternidade inteira no céu? O que é bem verdade. Porém, outros apresentam uma outra doutrina que é pior ainda, que é a doutrina do aniquilacionismo, que diz assim: aqueles que se perdem, na verdade, não é que eles serão condenados a um castigo eterno, eles vão deixar de existir. Isso, evidentemente, não está de acordo com o Evangelho, porque Jesus disse que, acerca do inferno, o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. O inferno é eterno. Já estamos no mês de novembro, quase, em que nós falaremos de todas essas coisas, porque no mês de novembro, tradicionalmente, a igreja nos faz considerar a vida eterna, os novíssimos, de um modo mais especial. Mas, em todo caso, nós não podemos entrar no evangelho da porta larga. O evangelho da porta larga é aquele que diz que o cristão não tem que renunciar a nada. Então, se ele quer beber até cair no chão, ele pode beber.
Se ele quiser comer até a náusea, ele pode comer. Se ele namorar, ele pode sair e fazer o que ele quiser. Se ele é casado, vale tudo, desde que seja de acordo com o que os cônjuges combinaram. Se ele trabalha, ele tem que passar a perna nos outros e, se possível, ganhar o quanto mais puder, sem cumprir lei alguma e sem pagar tributo algum. Ele deve falar só aquilo que lhe for cômodo, e se lhe for cômodo mentir, ele tem que mentir mesmo, não dizer a verdade. É o evangelho da porta larga. O evangelho da porta larga que diz, olha, segue os seus instintos, não tem problema, nós todos somos fracos. Até a Bíblia diz que a carne é fraca. Então, pode tudo. Por outro lado, o evangelho da porta estreita, ele não pode ser tão estreito que não seja uma porta. Que é o caso daqueles que tornam a vida cristã uma coisa impossível, justamente porque assumem aquilo que o evangelho não pede para ninguém assumir. Perdem a liberdade da graça, perdem a alegria do evangelho, perdem a espontaneidade da salvação e se tornam cristãos robotizados, ciborgues religiosos. Não, Deus não quer isso para nós. Não quer isso mesmo. E o problema de quem é excessivamente moralista é que ele sempre é seletivo. Então, escolhe alguns mandamentos para ser rigorista, mas em outros faz o mínimo dos mínimos. Nós temos que passar pela porta estreita. A porta estreita da renúncia, uma vida austera, uma vida de sacrifícios, uma vida cheia de negações que são necessárias. Eu não posso contentar os meus sentidos tanto quanto eles querem, porque senão eu serei alguém não mortificado, que não passa pela cruz do Senhor, que não tem nenhum tipo de sacrifício. Isso nada tem a ver com Jesus Cristo. Nós temos que passar pela porta estreita da caridade, que às vezes é uma tremenda porta estreita, porque, para não falar mal dos outros, a gente tem que ficar em silêncio, quando a vontade é de falar mesmo, para poder tratar bem todas as pessoas, inclusive aquelas que são só por misericórdia. Nós temos que passar maus bocados. Nós temos que, para viver a caridade, nos esforçar para enxergar o bem aonde nós veríamos tão somente o mal. Há muitos cristãos que não praticam a caridade, que têm um zelo amargo e que têm uma ortodoxia morta, enquanto outros não praticam o evangelho e simplesmente o ignoram, porque o transformaram numa espécie de manual de bons sentimentos. Então, somente isso, adaptável ao politicamente correto de cada era da história. Nós temos que passar pela porta estreita da paciência, suportando os problemas do nosso tempo. Nunca foi fácil ser cristão. Em cada período da história, as dificuldades são diferentes. Mas nós temos que ter a paciência de sofrer com Cristo, de perseverar por amor, todo dia. Não vai acabar nunca. Eu penso como padre, tenho que pegar meu breviário e rezar todo dia. Não vai acabar nunca. Ofícios de leituras, laudes, médias, vésperas completas, terço, santo evangelho, meditação, leitura espiritual, exame de consciência, a vida inteira até morrer. Não vai acabar.
Perseverar até o fim é passar pela porta estreita. Perseverar por uns dias é só passar pela porta larga. É fácil aguentar alguns dias. Vou rezar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. E o resto, eu faço o que eu quero. Porta larga. Difícil é estar ali todo dia com um martelo batendo no prego. Pá, 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 sem parar. Isso é que é difícil. A perseverança no pequeno, naquilo que ninguém vê. Queridos irmãos, Jesus diz: esforçai-vos. A graça de Deus nos dá força para que nós nos esforcemos, mas a verdade mesma é que, às vezes, aquele que se converte, aquele que vem para Cristo, olha para o comportamento escandaloso de alguns cristãos e se desanima. Porque diz: meu Deus, será que só eu que estou levando isso aqui a sério? Bom, o profeta Elias também pensou isso. Todos te abandonaram, só restei eu. E Deus lhe mostrou: olha, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Eu quero estar entre esses 7.000. Mesmo que o próximo esteja a milhares de quilômetros de distância, não importa. Deus conhece quem é dele. E isso para nós precisa ser o suficiente. Porque, afinal de contas, quem vai nos julgar é Deus, e não as estatísticas.